Vamos trazer o Gabriel Moraes. A gente já começa a falar sobre o Cruzeiro. Daqui a pouco Matheus Oliveira e Samuel Venâncio estarão entre nós, mas hoje treino aberto na Toca da Raposa e o Gabriel Moraes esteve por lá. Conta pra gente como é que foi. Fala, Gabriel. O Cruzeiro realizou hoje mais uma manhã de treinamentos aqui na Toca da Raposa, já visando aí o confronto diante do Palmeiras pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que eliminou o Atlético ontem pela Libertadores. O confronto entre Raposa e Porco será apenas na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, lá em São Paulo. Hoje foi uma manhã de novidades, pelo menos para nós jornalistas. O clube abriu os portões da Toca da Raposa para a gente poder acompanhar as atividades aqui. A primeira novidade é que o volante Alisson ele esteve de fora das atividades no campo. Por quê? Segundo o clube, na atividade de ontem ele sofreu um trauma no joelho direito. Por isso, hoje ele realizou apenas trabalhos internos aqui na academia, na fisioterapia da Toca da Raposa. Isso acendeu aí e colocou uma pulga atrás da nossa orelha, porque há especulação de que o Alisson pode sair do Cruzeiro. Ele recebe aí sondagens de clubes, principalmente do exterior, e estaria insatisfeito com os poucos minutos que o técnico Pepa tem dado a ele. Já o atacante Bruno Rodrigues, que esteve de fora das últimas 2 partidas do Cruzeiro por causa de problema no ombro, ele está trabalhando normalmente. Segundo o clube, ele voltou a treinar ontem normalmente com bola e hoje a gente viu ele aqui treinando normalmente também, chutando bola bastante forte. Ele treinou pênalti, o Cruzeiro fez bastante treinamento de cruzamento e principalmente atividades em campo reduzido. Como o próximo jogo, que será na segunda-feira contra o Palmeiras, será no campo sintético do Allianz Parque, nos próximos dias o Cruzeiro deve fazer treinamentos no campo sintético aqui da Toca da Raposa. Recentemente a SAF inaugurou aqui um gramado sintético, então o Cruzeiro que vai treinar aí sexta-feira, sábado e domingo, terá aí esses 3 dias de trabalhos aqui na Toca da Raposa. Alguns desses dias, conforme apuramos aqui com o clube, deve ser 2 dias de treinamento no campo sintético, aí preparando para esse duelo diante do Palmeiras. Boa, valeu, Gabriel Moraes. Matheus Oliveira, um abraço pra você, Matheus, boa tarde. Um abraço, boa tarde também pra você, Pedro Seabra, ouvintes ligados aqui na FM O Tempo. Um dia diferente na Toca da Raposa, né? Estamos pouco acostumados a isso. De vez em quando é bom, né? De vez em quando é bom a gente aparecer lá. Não foi o meu caso, foi o caso do Gabriel, que estava no plantão do Cruzeiro pela manhã, mas é sempre importante essa presença dos jornalistas, né? No centro de treinamento, algo que é pouco habitual desde a pandemia, né? Os clubes aproveitaram que na pandemia não podia ninguém ficar indo aos centros de treinamento por uma questão até de distanciamento social e tal, de preservar os atletas e também os próprios jornalistas, mas depois da pandemia continuou sendo assim, né, Seabra? Infelizmente para nós, mas se eu fosse técnico de futebol, confesso para você, faria o mesmo. Olha aí, Matheus, ó. Vai pra você ver. Rapaz, nosso tempo, meu tempo, né, também, o Lélio, de Mara, a gente que é um pouco mais experiente, eu ia pra você ter todos os dias, chegava uma hora também que você fala, cansou, né? Deu, né? Mas eu acho legal esse contato aí da imprensa, acho legal o contato do torcedor também com o clube, né? E na verdade, quando o clube abre pra imprensa, ele tá abrindo pro torcedor, porque a gente tem imagens aí hoje só das TVs, né? Da TV do Cruzeiro, da Galo TV. Se a imprensa entra, tem uma coisa diferente, tem um ângulo diferente, tem uma imagem diferente, tem uma entrevista bacana, diferente, coisa que normalmente no dia a dia não tem. Podia eleger uma vez por semana, pelo menos, né? E ter mais coletiva. O Cruzeiro tem pouquíssima coletiva com o jogador, assim, tá bem fechado desde que se tornou o SAF. Vamos chamar algumas entrevistas, Pedro, porque... Podemos. Deixa eu só dar um boa tarde pro Samuel. Sim. Também pra saber dele se ele gosta ou se ele já tá cansado, igual o Daniel Seabra de CT, o Samuel. Você esteve lá hoje na Toca, né? Boa tarde. Isso, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando em O Tempo Esportes. Pra gente é bom, né? Ali é o campo principalmente do setorista, né? Que tá acompanhando o dia a dia, então é outra história, você chega e vê o que tá acontecendo, como é o trabalho do técnico, aí você tem fundamento para falar de determinado atleta ou não. Claro que não foi um treino, um trabalho tático, mas dá para ver movimento ali de jogador, finalização, trabalho de cruzamento, isso é importante. E você estando no CT também
acompanha todo mundo que tá na atividade, quem não tá na atividade, o que tá ali ao redor. Então eu gosto muito, e uma pena que isso mudou muito, né, com a pandemia, e acho que os clubes também estão no direito, né, cada um no seu direito de privar mais o treino. É uma privacidade ali maior para todo mundo no dia a dia de trabalho, mas se fizer isso uma vez por semana, eu acho que já vai estar de bom tamanho. O Cruzeiro tem tentado isso e é uma atitude louvável. Eu acho que se fechar o CT completamente, isso aí não vai fazer nenhuma diferença em tempo de vencer jogo, de ganhar campeonato. Abrir do jeito que era também todos os dias, acho que isso nunca mais vai acontecer, mas sempre uma janela por semana aí, eu acho que é uma atitude bacana e a gente tem que reconhecer isso. Eu lembro do Celso Roth, um treinamento que ele deu, não me lembro se foi na Toca da Raposa, se foi dirigindo o Cruzeiro, mas ele foi dar bronca em jogadores, assim, sem o menor pudor. Nós comentamos sobre isso outro dia, foi na Toca da Raposa. Foi na Toca, né? Eu estava lá também. Ainda chamaram os jornalistas de, né? M pontinhos, né? Daí pra pior. Ele falou com os jogadores assim: eu tô falando que vocês têm que atacar, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não é porque aqueles M's ali falam isso e aquilo que vocês não vão fazer agora, não. Lá, todo mundo na frente, isso é né? É o respeito que alguns senadores têm com a imprensa. Vamos ouvir o Arthur Gomes, ele falou, inclusive, a respeito disso, né? Da presença da imprensa no CT, como é que fica aí para os jogadores, faz alguma diferença ou não? Vamos ouvi-lo. Nada, é tranquilo pra gente, né? A gente vem para trabalhar, né? A gente tá aqui pra fazer o que o Mister quer, né? Também. Então isso é o mais importante, a gente vem para trabalhar, e estando com a presença de vocês aqui também é bom para também estar mais próximo da torcida, para a torcida saber do nosso time. Então não muda nada. Quando vocês estão aqui e quando vocês estão, é o mesmo trabalho. E com certeza a gente faz tudo para que a gente possa jogar bem também, né? Todo português agora é mister, né, Seabra? Eu te falo, era professor, né? Até técnico, né? Agora é mister, todo mundo é mister, tá bom? E o Arthur Gomes falou também sobre o desfalque do Matheus Pereira. Com essa lesão no joelho, vai ficar fora dos próximos jogos do Cruzeiro. O que muda? Muda alguma coisa, Arthur? Cara, é uma perda muito grande, né? É uma perda significativa, mas a gente tem um elenco muito qualificado, como eu falei. O Matheus é um jogador importantíssimo, como todos que estão aqui a gente sabe da qualidade técnica dele, vai fazer muita falta, mas os que estão aqui também com certeza vai suprir essa falta dele e vai fazer de tudo para que o Cruzeiro possa vencer. Outro jogador do Cruzeiro que conversou com a imprensa nesse dia especial lá na Toca da Raposa foi o zagueiro Neres, que tem recebido oportunidades, especialmente desde a lesão do Lucas Oliveira. Ele fala sobre a importância desse fator citado pelo Gabriel Moraes, que o Cruzeiro vai treinar em campo sintético na Toca da Raposa, já que o Allianz Parque tem gramado sintético. Sem dúvida, pra gente que não tem costume de estar jogando nesse tipo de gramado, fazer 1 ou 2 treinos vai nos ajudar bastante para estar o mais preparado possível para a partida. Ô Neres, mais uma partida. O Neres falando sobre isso me remete assim a algumas reclamações que a gente tem recebido frequentemente sobre os jogos nos gramados sintéticos, né? Em alguns jogarem no gramado sintético e outros não, né? Não haver uma padronização nesse sentido. Eu acompanhei uma outra pergunta que foi feita ao Neres, né? Sobre essa sequência que ele tá tendo como titular, e ele não teve modéstia não, falou que tá jogando bem mesmo. Você concorda com ele, Seabra? Concordo, ele tá jogando bem mesmo, ele entrou bem no time, mostrou personalidade, assumiu mesmo o lugar, né? Eu acho que nesse momento é difícil tirar o Neres do time. Aliás, ele fez uma boa dupla com o Castan, né? Então, eles estão, o sistema defensivo do Cruzeiro ali, não só os dois, eles estão compondo bem aquele sistema defensivo ali. Eu acho que o Neres, pra mim é surpresa até, não porque eu não esperava do Neres, mas eu achava que o Reinaldo ainda estava à frente do Neres, mas de repente o Reinaldo nem no elenco não tá mais. Pra mim o Lucas Oliveira era o titular, não sei se quando voltar de contusão vai reassumir a posição. Eu acho que o Neres agora ganhou a posição. Dá pra dizer, Samuca, que essa formação com Neres e Castan é a melhor da zaga do Cruzeiro nesse ano? Eles têm mostrado um bom entrosamento. O jogo contra a equipe do Botafogo, que o Neres teve uma presença
importante. O Castan vem de uma regularidade desde que chegou, né? Eu, com sinceridade, não me recordo de um lance que o Castan tenha tido um papel importante em uma falha defensiva do Cruzeiro. Acho que todo mundo concorda talvez com isso, com essa regularidade do jogador que chegou com uma desconfiança absurda, né? E quando ele teve ali o Lucas Oliveira, depois ele acabou se machucando e agora dificilmente vai voltar pro time, porque o Neres tá bem e tem o João Marcelo aí pedindo uma chance apenas, né? Ele que foi contratado recentemente, veio do Porto B. O Cruzeiro tem mais opção na defesa e concordo que nesta Série A do Campeonato Brasileiro, a dupla Neres e Castan, que esteve junta também contra o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi, na vitória do Cruzeiro, e desde que o Neres entrou aí, não é comum. Eu me recordo que ele esteve mal no primeiro tempo do clássico contra o Atlético, lá em Uberlândia. Ele até entrou de última hora, né? Porque o Oliveira teve uma indisposição, mas depois ele firmou no segundo tempo daquele clássico, foi bem. E desde que recebeu chance aí, tem mostrado que merece essa confiança do Pepa e uma continuidade no time. Claro que a gente não tá falando aqui de 2 super zagueiros, mas o que o Cruzeiro tem hoje, pro nível que o Cruzeiro tem, essa dupla aí é a melhor e tá mostrando isso em campo, pelo menos na minha opinião. É a dupla que deve ser titular diante do Palmeiras, Pedro, na segunda-feira. O Cruzeiro que terá as voltas do Bruno Rodrigues, do Rafael Cabral e do Wesley, não pode contar com o Matheus Pereira, e aí nós vamos ter que acompanhar o treino de amanhã para saber a situação do Alisson, né? Com essa pancada no joelho, acabou ficando de fora dos treinos hoje na Toca da Raposa, fez trabalhos internos, vamos ver se ele tem condições de atuar diante do Palmeiras. Agora, pergunta a você, Pedro Abílio, quem é que deve substituir Matheus Pereira diante do Verdão, hein? Você colocaria o Vital? Será dessa vez o Nicão começa como titular ou apostaria numa outra formação até? Cara, eu tô tendendo a acreditar que o Nicão pode ganhar uma chance, eu não sei, eu tenho ouvido, né? A gente discutiu bastante sobre isso na terça-feira aqui no Tempo Esportes, e eu não estava muito considerando essa hipótese, essa ideia do Nicão. Foram tantas participações aqui falando do nome do Nicão, o Lério também defendeu essa possibilidade, né? Do Nicão, quem sabe, ter alguns minutos em campo, que eu acho que pode acontecer. Em relação à zaga, acho que não há dúvida, acho que é isso mesmo. Mas sobre esse outro homem da criação ali, eu acho muito complicado, porque todos oscilaram até aqui. Todos tiveram bons e maus momentos. O Nicão talvez muito mais maus momentos do que bons momentos na temporada. Foram pouquíssimos bons momentos, né? Mas acredito que pela qualidade técnica e pelo que a gente tem ouvido sobre o empenho dele para ter de volta esses minutos e a vontade de permanecer, faz com que eu acredito que ele possa, quem sabe, ser melhor aproveitado daqui para frente. Tem alguma informação em relação a isso, Samuel? Então, o que eu sei é que não teve nenhuma nova proposta, nem para ele, nem pro staff, e vem treinando normalmente, né? Eu tenho percebido, e já falei isso aqui, que é um atleta hoje que está com um astral diferente. Entrou aí nos 2 últimos jogos, não sei se ele vai ser titular contra o Palmeiras, mas penso que o Pepa tem utilizado ele muito ali pela direita, né? Ele usou assim o Matheus Pereira. Quando o Nicão entrou, ele entrou nessa função também. Agora, eu vejo uma tendência dele fazer o esquema que ele fez lá contra o Atlético Paranaense, com os 3 volantes, mais o Vital e os 2 atacantes. Não vejo o Bruno Rodrigues também voltando e já voltando como titular. Mas aí o Pepa tem sábado, domingo, né? Quando ele deve comandar trabalhos táticos na Toca para definir esse time. Acho que amanhã ainda não começa. A sexta-feira, 3 dias antes, mas enfim, ele tem mais opções hoje do que ele tinha, então, de certa forma, estaria mais tranquilo o Pepa, e com o Nicão, que você disse aí, tentando mostrar que o investimento que o Cruzeiro fez não foi em vão, né? Até aqui, ele ainda não jogou nem um percentual pequeno do que ele pode, do que a gente já acompanhou do Nicão, principalmente nos tempos de Atlético Paranaense.
Ô Samuel, o Gabriel e o Matheus falaram sobre o Bruno Rodrigues e ontem foi o assunto do dia, né? E a gente até brincou depois na transmissão, falou, já tem uns 5 dias que o assunto do dia é o Bruno Rodrigues, né? É que você pode perceber estando lá na Toca hoje, vendo ele reintegrado aos treinamentos. Treinando bem. É até o tema da minha coluna aqui em O Tempo, e que vai sair no jornal amanhã. É o seguinte, o Bruno precisa definir isso. O Bruno, o Cruzeiro, o staff, isso não tá fazendo bem pra ninguém. Se tem uma proposta da Arábia, aliás, essa proposta aí já vai pra 1 mês. Ou você aceita ou você recusa, ou aceita a proposta do Cruzeiro ou recusa e fala que vai continuar até o final do ano porque tem contrato. Isso não tá fazendo bem pra ninguém. Essa que é a verdade. E principalmente pro Bruno, né? Que tem ali uma chance de ganhar uma grana muito boa lá na Arábia, tem também a chance de querer continuar no Cruzeiro e renovar para receber mais, porque o Cruzeiro fez uma oferta salarial maior do que ele tem hoje, ou então ficar e esperar no final do ano para ver se o mercado se aquece ainda mais, né? Confesso que eu, no lugar do Bruno Rodrigues, não me animaria tanto assim jogar num clube médio lá na Arábia. Na última liga foi 5º colocado, não tem esses investimentos que o governo está fazendo. Pelo menos se fosse para ir pro Al Nassr do Cristiano Ronaldo, né, que ele é fã inclusive, ou para Al Hilal, os times mais fortes, né? O Al Ittihad tá recebendo aí também alto investimento. Aí pensaria com um carinho maior, mas para ir para uma equipe modesta na Arábia, vivendo o seu melhor momento, eu ficaria quieto por aqui. Mas enfim, só penso que isso precisa ser definido o mais rápido possível, porque não tá fazendo bem para ninguém, viu, Pedro? É isso, pode falar, Matheus. Pois é, o Cruzeiro tendo uma semana livre e 8 dias de preparação até enfrentar o Palmeiras. O Arthur Gomes até falou sobre isso na entrevista que ele deu, que ele falou, não tô 100% ainda, tava vindo da Europa, né? Tem 2 semanas e meia de preparação com o time do Cruzeiro, então é um momento importante que o técnico Pepa tem para trabalhar melhor com seus jogadores até esse compromisso, enquanto Palmeiras, por outro lado, jogou ontem um jogo muito intenso diante do Atlético, vem com o físico um pouco mais baleado em relação ao Cruzeiro para a próxima segunda-feira. Os jogadores do Cruzeiro, inclusive, que acompanharam o jogo ontem, claro, a comissão técnica também acompanharam essa classificação do Palmeiras na Copa do Brasil. É um tempo, Seabra, pro técnico ajeitar algumas coisas, né? Em relação ao jogo contra o Botafogo, você espera ver alguma mudança ou é mais manter o que fez em campo, hein? Olha, o Cruzeiro tem jogado melhor contra os times de cima do que de baixo, né? Contra o Botafogo foi assim, Flamengo e tal, e o Palmeiras está na parte de cima, então é um alento pro torcedor do Cruzeiro também, né? Saber disso, o Cruzeiro precisa, aliás, ter uma regularidade, não adianta só jogar bem contra os times de cima e entregar a paçoca contra a turma de baixo, tem que jogar bem contra os dois, não tô dizendo nem que vai vencer ou deixar ou perder, mas jogar bem, sim, ter uma regularidade. Mas em relação ao time que entrou em campo contra o Botafogo, eu acho que teremos mudanças, né? Acho que vai ter mudança. O time foi bem, jogou um bom futebol, né? Mas, por exemplo, o Matheus Pereira não vai poder, né? Então. Eu falo mudança de postura, mudança de postura não, né? O Cruzeiro tem que manter a pegada. O Cruzeiro foi bem contra o Botafogo, mas tem que manter isso aí, fechando o turno agora. O Cruzeiro tá fazendo um campeonato que se esperava dele, né? Quando a bola rolou pro Campeonato Brasileiro, que era um campeonato de meio de tabela, até que antes não, a gente achava que ia disputar para não cair, pelo Mineiro horroroso que o Cruzeiro fez. Mas quando começou o Brasileiro, o Pepa mostrando o trabalho dele, deu um alento ali pro torcedor, olha, dá para montar um time aqui. E com essas peças que chegaram, eu acho que o Cruzeiro tem como montar um bom time, sim. Essas janelas, assim, essa semana é sempre muito bom pro treinador, principalmente o Pepa que tá recebendo esses reforços agora, né? Ele conhecer melhor o time que ele tem na mão, a característica de cada jogador. Olha, não tem o fulano, então vai aqui, eu acho que dá o futebol de alguns até cresceu, né? A gente falava do Neres aqui, esse tempo de treinamento aí também, né? Dentro de campo ele se reflete, né? O futebol dele acaba crescendo. O Cruzeiro, que é um bicho papão contra os clubes lá parte de cima da tabela, é um bicho papão também como visitante, né? Perdeu só pro Corinthians esse Campeonato Brasileiro, justamente na primeira rodada, lá na Neoquímica Arena. Desde então são 13 empates e 5 vitórias. Se vencer o Palmeiras, o Cruzeiro vai completar 4 meses invicto como visitante nesse Campeonato Brasileiro.
O que faz o Cruzeiro ser um visitante tão enjoado assim, hein, Samuel? É difícil, né? Eu já fiz essa pergunta, inclusive, pro Pepa. Não sei se é porque os adversários que jogam contra o Cruzeiro, como mandante, né? Dificilmente você, como mandante, vai conseguir dar a bola pro adversário o tempo inteiro, né? Então, acaba que tem mais espaço. E o Cruzeiro precisa hoje de espaço para ter o seu jogo, né? Tanto que quando enfrentou equipes muito fechadas aqui no Independência, no Mineirão, o Cruzeiro sofreu bastante. É a única explicação, porque não tem outra. Acho que o Cruzeiro só perdeu uma fora de casa, que foi a estreia, né? Só. Depois disso, 5 empates e 3 vitórias. Pois é, tem uma boa campanha como visitante, que continue assim, vai ser um desafio pesadíssimo pro Cruzeiro, viu? Se o jogo fosse sábado, dava pra gente falar que o Palmeiras tem o desgaste do jogo da Copa Libertadores, mas até segunda-feira dá pra mudar o chip completamente, e o Palmeiras também tá querendo ali somar mais pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. É mais um teste pesadíssimo pro Cruzeiro na Série A. É isso. Deixa eu repassar uma pergunta pra você aqui, Samuel. André Carvalho de Betim, perguntando se deu pra ver no treinamento lá o zagueiro, né? Chegou na semana passada o João Marcelo. Foi uma atividade técnica, né? Alguns grupos em espaço reduzido no campo. Dá pra ver que realmente ele tem uma boa impulsão, é forte no jogo aéreo. E ali, um trabalho reduzido, né? Você vê pouco da característica que ele tem também, que é construção de jogo, sair jogando, mas é um zagueiro que chegou, foi apresentado e tá animado aí com essa chance agora que ele recebe no Cruzeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando tiver uma oportunidade de jogar e se mostrar o que ele mostrou, mesmo atuando lá no Porto B, o Pepa terá mais uma boa opção ali na zaga e para ter uma dor de cabeça quando ele estrear. Pelo menos é o que eu acho. Boa. Ô Pedro, falando em reforços, né? O Rafael Nobre, que hoje curte folga, fez um levantamento, tá no site, o Tempo Esportes, dos reforços que o Cruzeiro contratou no ano passado, foram 6, e dos reforços desta temporada, né? No ano passado foram Pablo Siles, Lincoln, Juan Christian, Bruno Rodrigues, Marquinhos Cipriano e Luiz Felipe. Tomara que nessa janela o Cruzeiro tenha um aproveitamento melhor, né? Dos reforços que chegaram no meio da temporada. De nomes eu acho que não tem nem comparação. O Cruzeiro evoluiu nesse sentido também. Claro, evoluiu o patamar, né? Evolui de divisão, evolui de orçamento, evolui de perspectiva, tá conseguindo cumprir com o seu objetivo, que é estar estabilizado ali no Campeonato Brasileiro, né? Mas nitidamente, né? Só da gente pegar os nomes e a análise aí do mercado que o Cruzeiro fez para se reforçar nesse meio de janela já é bem melhor, né? Sem dúvida. E uma última aqui para encerrar esse primeiro tempo do Cruzeiro. O Cruzeiro Sub-17 jogou agora há pouco à tarde, perdeu para o Goiás por 3-2, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 lá em Goiânia. O Cruzeiro é o 5º colocado do Grupo B. Muito bem, boa. Matheus Oliveira volta daqui a pouco com mais Cruzeiro aqui no Tempo Esportes. Te aguardo, viu, Matheus? Combinado. Samuel Venâncio, eu vi lá no seu Twitter mais cedo, Samuel, tá lá no nosso portal também a matéria do Paulo Autuori, né? Já acompanhando lá o treinamento e tal. Paulo Autuori iniciando essa semana o trabalho, né? Isso, eu acho que vai ser importante o Paulo ali, porque é um trabalho ligado diretamente às comissões técnicas, né? Então, para ele, o Pepe é jovem, né? Pouca bagagem no futebol e o Paulo Autuori já vivenciou de tudo, né? Então pode ser muito importante para um crescimento do Pepa aqui no Cruzeiro e também das outras categorias na base e no futebol feminino. Vamos torcer para que dê tudo certo aí agora o Paulo Autuori nesta volta aqui ao Cruzeiro. Isso aí. Boa, Samuel Venâncio volta aqui no Tempo Esportes nesta sexta-feira. Léo Campos estará aqui no comando amanhã. Eu estarei gravando com o Fred sobre futebol internacional para falar da temporada que vem por aí. E não é secando não, mas já sei que a temporada do Chelsea vai ser muito boa não, viu, Samuel? Esse aí eu já meio que desanimei desse time aí. Meu Deus. Quanto mais gasta, piora o time. Nossa senhora. Um abraço pra você, até a próxima, Samuel. Valeu, um abraço, tamo junto.